Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas. O capítulo é o de número 5. Nosso foco hoje vai ser dos versos de número 17. Isso é para acordar. Agora ninguém dorme mais. Foi combinado, tá, gente? Foi combinado. Foi combinado. Capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, médico Lucas, capítulo 5, verso de número 17, nós vamos até o verso de número 26. Esse será o texto foco da nossa reflexão hoje à noite. Temos caminhado até aqui, nesse Evangelho, ainda estamos no início do Evangelho de Lucas, e temos aprendido muitas coisas aqui com esse que escreve, que é o médico Lucas. E ele escreve bem intencionado, e a sua intenção é ajudar um amigo dele, conhecido como Teófilo. E esse Teófilo, alguém que se converteu a Cristo Jesus, muito provavelmente através do ministério de Paulo e também do ministério de Lucas, como sendo este que acompanhava Paulo na sua segunda viagem. E ele, ao se converter, ele tem algumas dúvidas com relação àquilo que Jesus realizou enquanto viveu neste mundo. Então ele pede para que este amigo, que está exatamente na cidade de Jerusalém, exatamente no tempo quando Paulo ele foi na sua última viagem, e ele foi preso em Jerusalém, e ele fica ali durante 2 anos preso em Jerusalém, e nesses 2 anos, Lucas é aquele que sai investigando tudo aquilo que havia acontecido ali na região da Galileia e da Judéia, a tudo aquilo que Jesus Cristo havia realizado. Então é exatamente nesse tempo, nesse período, que Lucas faz esta investigação. Ele não é alguém que caminhou com Jesus, não é alguém que viu ao vivo e a cores aquilo que Jesus realizou, mas ele é alguém que, conhecendo as pessoas que caminharam com Jesus, pois muitos estavam vivos ainda, caminharam com Jesus, então ele vai como se fosse um repórter e ele vai investigando, conversando a respeito de tudo aquilo que Jesus havia realizado. Então, o que temos em mãos aqui é exatamente esse fruto de uma acurada investigação daquilo que Jesus realizou. Muito provável, Lucas, ele procurou as pessoas que foram alvos dos milagres de Jesus. Muito provável, ele conversou com os apóstolos, Pedro e os demais. Muito provável que ele também conversou com algumas pessoas que participaram ali diretamente do ministério de Jesus. Então ele resolveu de forma bem dedicada colocar em forma de carta tudo aquilo que Jesus Cristo havia realizado. Então ele faz isso. E a sua intenção é auxiliar o seu amigo Teófilo a ter uma convicção a respeito daquilo que Jesus realizou, mas não apenas convicção daquilo que Jesus realizou, mas uma convicção de quem Jesus é. Então, tendo este pano de fundo, tendo esta expectativa de quem escreve, é que a gente está estudando este Evangelho. Para termos e adquirirmos convicção a respeito de quem é Jesus e a respeito daquilo que Jesus realizou. Tendo isso em mente, vamos ler os versos de número 17 até o verso de número 26. Palavra de Deus ao seu e ao meu coração hoje à noite diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus.
Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Curva a tua fronte, oremos. Somos gratos a Deus por tua bondade, por tua graça, misericórdia sobre nossas vidas. Mais uma vez, gratos por estarmos diante da tua palavra, da tua verdade, e pedimos mais uma vez que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que hoje à noite o teu Espírito venha trazer luz à nossa mente para que possamos compreender a tua verdade. Sonde-nos e veja em nós aquilo que não te agrada, e que o Senhor possa mudar isso, arrancar isso de nós, e que o Senhor venha acrescentar em nós tudo aquilo que é agradável aos teus olhos. E o Senhor tem poder para fazer isso por meio da tua palavra, por meio do falar aos nossos corações hoje à noite. Então, use a tua palavra, aplica ela sobre nossas vidas e faça com que nós te glorifiquemos, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a nossa oração. No nome de Cristo e nos méritos dele nós oramos, agradecidos a ti, Pai. Amém. Amém. Certamente você já foi fazer algumas visitas em consultórios médicos. Já foi, certamente já foi. Todos nós aqui já visitamos um médico alguma vez. Talvez você sentiu uma dorzinha no corpo, e quando você foi lá no médico e você disse para ele: olha, eu estou com uma dorzinha no meu abdômen e eu gostaria que você fizesse uma avaliação. E ao médico pedir para que você levantasse sua blusa, sua camiseta, ele olhou, ele disse o seguinte: e essa hérnia aí de umbigo que você tem? Quando é que você vai operar isso? Ou talvez você apareceu lá com algum outro sintomas e já de cara esse médico bateu o olho e disse: não é bem isso que você está pensando que você tem. Não é apenas uma enxaqueca, é algo mais sério. Não é apenas uma dor nos ombros, é algo mais sério nas suas juntas ou nas articulações do seu ombro. E você não imaginava que seria algo tão sério assim. Ou você que tem um carro, talvez você já foi em algum centro automotivo e levou o seu carro lá. E você, talvez, programando uma viagem para fazer, final de ano chegando, e você resolve então levar o seu carro lá para o centro automotivo. E ao chegar lá com o seu carro no centro automotivo, você achando que ia fazer a troca de óleo, filtro de combustível e pneus. Aí o técnico olha para o seu carro e diz assim: não é bem assim. Você precisa fazer algo mais. Você precisa trocar as pastilhas porque elas já estão no osso, não tem mais absolutamente nada.
Você vai precisar não apenas trocar a pastilha, mas também você vai precisar mexer aí nessa embreagem, porque ela está fazendo um barulhinho, um grilo gritando, né? Tem um carro aí fora que sai do culto e sai assim, gritando, né? Você precisa trocar essa embreagem, você precisa mexer nessa embreagem, você também precisa mexer na correia dentada. Quanto tempo faz que você não troca a correia dentada desse carro? Olha, já está com 230 mil quilômetros e eu nem sabia que precisava trocar a corrente dentada. Ou então o mecânico ouviu um barulhinho e começou um tec, tec, tec quando você acelera esse motor. Então ele ouviu que não tem algo muito bem acontecendo ali. E você achando que seria só uma troca de óleo, filtro de combustível, né, Tony Marcos? Acho que todo mundo chega lá e fala, só troca o óleo, filtro de óleo. Aí o Tony Marcos, mas precisa trocar mais coisas. Não, só isso. A gente pensa que é isso, né? Bem, a gente está diante de um texto que é algo parecido assim. Um homem que está sofrendo, ele tem já algo diagnosticado, porém ele acha que é algo que ele precisa, é só daquilo que ele está vendo, ou achando que está necessitando. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Ele vai estar diante de alguém que conhece ele perfeitamente e profundamente. E ele vai estar diante de alguém que sabe muito bem daquilo que ele necessita, muito mais do que aquilo que está aparente diante dos seus olhos. Bem, é isso aí. Jesus vai falar para esse homem, tenha bom ânimo. Seu maior problema será resolvido. É isso. Tenha bom ânimo. O seu maior problema será resolvido. Olha o verso de número 17. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Olha que Lucas está pontuando aqui. Lucas não está preocupado com a cronologia. Lucas pega um evento, coloca aqui logo no início, porque Lucas está preocupado em trazer convicção ao coração do leitor, que é seu amigo Teófilo. Hoje, nós somos os leitores desse evangelho. Lucas está preocupado em trazer convicção, plena convicção a respeito de quem Jesus é, a respeito do que Jesus faz. Lucas, então, ele pinça essa história, esse evento, traz aqui logo depois de uma cura maravilhosa que ele acabou de registrar, que é a cura de um leproso. Veja, o contexto do capítulo 5 é exatamente um contexto onde o escritor ele está querendo mostrar a realidade da humanidade, a realidade das pessoas. Vimos logo no início do capítulo 5 o encontro que Jesus tem com um homem chamado Pedro, que daqui a pouquinho vai se tornar o apóstolo Pedro. Ainda está bem no início, ele não conhece bem Jesus, haja vista que já havia recebido Jesus em sua casa, Jesus havia curado a sua sogra, e não apenas sua sogra, mas uma tarde toda de curas maravilhosas e de exorcismos àqueles que estavam possessos de demônios. Pedro viu o suficiente e sabia que aquela pessoa não era uma pessoa comum. E quando Jesus encontra ele logo nas margens do lago de Genezaré, Jesus entra no barco de Pedro e Jesus começa a ensinar a multidão que estava apertando Jesus. Jesus pede para Pedro, Pedro, afasta agora e vai pescar. Pedro, olha, Jesus, e vimos que a palavra que ele usa ali é, ô chefe, é o seguinte, nós já pescamos a noite toda e agora você está pedindo para a gente ir, mas tá bom. Diante do que você está pedindo, da sua palavra, nós vamos fazer isso. E nós aprendemos e vimos que uma pesca maravilhosa aconteceu ali. Mas também nós aprendemos que o texto não está relatando apenas a estrondosa pescaria de Pedro. Um sucesso maravilhoso do pescador. Lucas está querendo registrar aqui exatamente a realidade de quem era Pedro. Porque quando Pedro ele realiza essa pesca maravilhosa e ele vê Jesus, ele já não consegue mais ver Jesus da mesma forma. Ele vê Jesus como sendo o santo de Deus.
E ele diz o seguinte: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. É isso. Lucas quer dar ênfase exatamente nessa declaração de Pedro. E não num montante de peixes pescado. E não no triunfo, no sucesso do empreendedor Pedro na pescaria. Lucas está querendo registrar a realidade de quem é Pedro. E logo depois Lucas registra a cura de um leproso. Lucas pinça este evento exatamente para mostrar que tanto um Pedro e também alguém desconhecido que é o leproso, que nem o nome dele é registrado aqui, é alguém que está sofrendo com consequências do pecado. Pedro está sofrendo consequências do pecado e ele reconhece que é alguém pecador. Esse homem aqui é um leproso e o texto diz que seu corpo estava dominado, tomado pela lepra. Alguém que está em fase terminal. Alguém que está em fase aguda, já não tem esperança, abandonado, desprezado, lançado para fora da cidade, não podia se aproximar de ninguém, deveria gritar: aqui tem um leproso, não se aproxime de mim. Tanto um Pedro que se vê como um pecador diz: afasta-se de mim, Senhor. Também o leproso tinha que gritar: afasta-se de mim, gente, porque eu estou dominado por uma doença. Mas Lucas está querendo deixar claro que a pior doença não é aquela que estava na pele desse leproso. A pior doença é aquela que está infectada na alma das pessoas. É isso, e vimos isso na semana passada. Hoje, a gente vai estar vendo exatamente um outro evento, um paralítico. Mas antes disso, Lucas registra que, nesse dia, quando Jesus está ensinando na cidade de Cafarnaum, Lucas não diz que é a cidade de Cafarnaum, apenas diz que estava ensinando, mas Marcos e Mateus vai dizer que é exatamente nessa cidade de Jesus, que Jesus adotou como sendo a sua cidade. Certo dia, enquanto ensinava, estava sentado ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia, Judéia e Jerusalém. Veja, gente de toda a região, Galileia, Judéia. Se falou Judéia, não precisava dar ênfase em Jerusalém, mas Lucas quer dar ênfase de Jerusalém, gente. É como se ele dissesse o seguinte: olha, está ouvindo Jesus aqui hoje, Jesus está ensinando, está ouvindo Jesus hoje aqui, líderes religiosos, fariseus e também escribas da nossa região da Galileia, aqui das sinagogas, pertinho da gente. Mas não apenas isso, tem gente também da Judéia, das sinagogas da Judéia, tem gente aqui ouvindo Jesus. E também fique claro que gente do templo, sacerdotes que servem lá no templo em Jerusalém, também estão aqui. E estão assistindo Jesus, estão vendo Jesus. Porque a fama de Jesus já se espalhou por toda a Galileia, já se espalhou por toda a Judéia, e é noticiário no jornal das 9 ou das 8 de Jerusalém. Está todo mundo lá. Veja. E Lucas diz o seguinte: e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Mas não apenas o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes, como Lucas também já havia registrado que o poder do Senhor estava com o próprio Cristo, porque o próprio Cristo foi ungido para pregar as boas novas. É isso que ele ensinou lá no capítulo de número 4, em Nazaré. O Espírito, uma profecia de Isaías dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Estava sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Lucas está deixando claro que o que Jesus está ensinando é algo incomum. É algo incomum para os que moravam em Cafarnaum, algo incomum para os que moravam na Judéia, inclusive algo incomum para os que estavam acostumados com as Escrituras do Antigo Testamento. Algo incomum. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade, é o que diz o verso de número 31 do capítulo 4. 32 do capítulo 4. Todos ficavam maravilhados com o ensino, porque falava com autoridade.
Verso de número 22, também do capítulo 4, todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saía de seus lábios. Lucas está dizendo que o ensino de Jesus era um ensino diferenciado. Não apenas as realizações, as manifestações sobrenaturais estavam acontecendo, mas os ensinos de Jesus eram ensinos diferenciados. E ali estavam todos estes gabaritados. E a pergunta que fica é, de onde vinha essa autoridade de Jesus? De onde vinha essa autoridade de ensinar de forma maravilhosa? De onde vinha essa autoridade de ensinar e de falar palavras que transmitiam graças a ponto de despertar admiração nos ouvintes? Olha o verso de número 16, do capítulo 5 ainda. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. De onde vinha essa autoridade de Jesus? Bem, essa autoridade de Jesus, ela vinha de um momento de oração, de estar em profunda comunhão com o seu Pai. É de lá, é daí que vinha essa autoridade. Lucas está deixando claro isso aqui. Por isso que Lucas, no final do episódio da cura do leproso, diz que ele se retirava para um lugar solitário e orava. Por que ele fazia isso? Porque ele necessitava deste estar com o seu Pai, para que ele pudesse ensinar as pessoas com autoridade. Veja, Jesus atraía diversos tipos de pessoas com seu ensino. Desde pescadores galileus a mestres gabaritados do templo de Jerusalém. E qual era o conteúdo do ensino de Jesus? O conteúdo do ensino de Jesus era exatamente esse: o reino de Deus, o reino dos céus. É chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino dos céus. Era essa a mensagem. Se você quiser saber qual é o conteúdo, leia o capítulo 5 de Mateus e você vai ver o Sermão da Montanha, que Jesus, por vezes, ele repete esse sermão. Vimos isso quando Samuel ministrou a respeito dos textos lá do capítulo 3. Que Jesus, ele sempre voltava a esses ensinos, ensinando a respeito do reino dos céus. Só que esse ensino de Jesus não era um ensino meramente filosófico. Não era um ensino apenas teórico, era um ensino de alguém que possuía plena convicção daquilo que ensinava. A autoridade, a convicção, era a diferença do ensino de Jesus. Porque os mestres da lei ensinavam, mas não ensinavam com uma convicção assim. Os mestres da lei ensinavam a respeito do profeta Isaías, mas nenhum deles seria capaz de dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja, essa autoridade e convicção vinha de sua constante comunhão com o seu Pai em oração. É isso aqui. Uma aplicação direta a nós, já no início, é que se você deseja ter plena convicção e ensinar com autoridade a respeito do reino dos céus, não tem um atalho para você fazer isso. Você deve nutrir uma vida de comunhão com seu Deus. Com seu Deus. Da onde vinha essa autoridade? E o poder, da onde vinha esse poder do Senhor, estava sobre ele? Peraí, mas Jesus não era Deus? Sim, é Deus, e vamos ver isso aqui no desenrolar do texto. Todavia, ele mesmo como Deus, ele se via na necessidade de estar em constante comunhão com o seu Pai. Com seu Pai. A pergunta que fica é: o que nos faz pensar que nós não precisamos estar em comunhão com Deus, com o nosso Deus, em oração? O que nos faz pensar que podemos passar a semana, dias, sem nos debruçar nas Escrituras, sem ler as Escrituras? O que nos faz pensar que podemos passar um dia, 2 dias, 3 dias, sem nos dobrar diante deste Deus, em reconhecimento quem Ele é, em adoração, em louvor, em um culto, em gratidão àquilo que Ele é? Se Jesus via a necessidade de estar em constante
comunhão com seu Pai. Nós, como seus discípulos, também devemos entender isso. Devemos estar em constante comunhão com Deus. E só há um jeito de fazer isso: é estarmos em oração, dedicar tempo em oração. Dedicar tempo em oração e dedicar tempo na leitura, nos estudos das Sagradas Escrituras. É isso. Lucas, mais uma vez, deixa claro isso a todos nós. Se Jesus fez isso, quanto mais nós devemos fazer. Segundo ponto, verso de número 18. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. O segundo ponto que nós vemos nesse texto é que o paralítico e seus amigos, eles estão diante de alguém que vai presenteá-los com algo que eles mesmos não sabiam que careciam e necessitavam. Não sabemos se esta doença desse paralítico era uma paralisia desde nascença. Lucas não registra isso. Nenhum dos outros escritores, Mateus e Marcos. Mas sabemos muito bem que esse homem, por ser um paralítico, havia nele um desejo. O desejo era o desejo de se levantar e caminhar. Imaginemos que este era um paralítico de nascença. Imagine ele vendo seus amigos, parentes, irmãos talvez, brincando lá fora, correndo, as crianças fazendo suas peripécias e assim por diante. E ele não podendo se levantar e não podendo fazer exatamente o que as outras crianças ou adolescentes, jovens, os outros jovens faziam. Sabemos muito bem que havia nele um desejo de caminhar por aquela cidade de Cafarnaum. Por outro lado, ele tinha amigos que desejavam que esse fosse curado. Entretanto, nem os amigos, e nem mesmo o paralítico, sabia que em todos eles havia um tipo de paralisia, uma paralisia que os deixava imóvel, mas não fisicamente, mas uma paralisia espiritual. Porque é exatamente isso que Lucas vai apresentar aqui. Lucas deseja apresentar uma igualdade e necessidade em todos os homens. Veja, o texto, nós já lemos esse texto várias vezes, já ouvimos historinhas na nossa escola dominical quando éramos pequenos, e achávamos que esse texto aqui tem tudo a ver com amigos. Claro, o texto fala a respeito de amigos. Sim, é verdade que precisamos de amigos, ainda mais amigos criativos, que nos levam a Jesus. O texto fala a respeito da criatividade desses amigos. Amigos criativos que queriam colocar ele diante de Jesus. Mas o texto, a tônica do texto não é sobre a criatividade dos amigos. O texto também não é sobre uma multidão que impedia o paralítico que chegasse a Jesus, embora isso também seja verdade. Que a massa, a multidão, nem sempre deseja que nós nos aproximemos de Jesus. Mas o texto não é sobre isso. A tônica desse texto aqui é que todos nós somos pecadores e necessitamos de um encontro com aquele que é capaz de nos incluir nos seus planos, de nos limpar como leproso e de nos restaurar como paralítico. É disso que o texto está falando. Porque todo o contexto está falando a respeito disso. O início do capítulo 5 é um pecador que foi chamado, foi incluído num projeto. Alguém que se entendeu como pecador e pediu distância, Senhor.
Se afasta de mim, porque eu sou pecador. E ao reconhecer que era pecador, então Jesus agora o inclui em sua missão. O texto está falando a respeito de um homem que é leproso, e Lucas está deixando claro que todos nós, em um certo sentido, somos infectados e fomos infectados por uma lepra na nossa alma. E necessitamos ser limpos, e este que é capaz de nos limpar é Cristo. Mas também Lucas está falando a respeito de uma paralisia que não apenas este homem possuía, mas todos os homens possuíam uma paralisia. E todos necessitavam ser restaurados desta paralisia. Então veja, o texto está alinhado com o contexto. E Lucas está insistindo em apresentar um Deus encarnado que cura, um Deus encarnado que liberta e um Deus encarnado que salva homens pecadores. É isso aqui. Então o texto não é sobre amigos que levam um outro a Jesus, embora tenha um fundo de verdade, poderíamos aplicar alguma coisa assim, mas o contexto não é sobre isso. Quantas vezes ouvimos pregação, né? Você precisa de 5 amigos, 4 amigos que possam pegar você e levar você a Cristo. E a aplicação é sobre os amigos, e a ênfase é sobre os amigos, a importância de ter amigos e tal. Você precisa ter amigos que são criativos e precisa levar, da mesma forma que o texto da pescaria. A tônica não é sobre a pesca, não é ser um sucesso na pescaria. Não é porque Jesus mandou e agora porque Jesus mandou, todo mundo vai ter sucesso naquilo que faz. A tônica não é sobre isso, a tônica é sobre homens pecadores que carecem de um Deus Salvador. E veja, os amigos e o paralítico ouvem sobre Jesus, é isso. Lucas está deixando claro que este paralítico ouviu a respeito de Jesus. E não apenas o paralítico ouviu a respeito de Jesus, como os amigos também ouviram a respeito de Jesus. E o resultado de ouvir a respeito de Jesus e dos ensinos de Jesus, sabe qual foi? Olha Jesus, no verso de número 20. Vendo a fé que eles tinham. Veja, o texto está dizendo que eles possuíam uma fé dentro deles. E esta fé, ela veio através do ouvir Jesus, de saber quem Jesus era, de saber o que Jesus era capaz de fazer. Nasceu no coração destes uma fé. Então Jesus direciona e fala, vendo a fé que eles tinham, tanto os amigos quanto o paralítico. Tanto os amigos quanto o paralítico. Não há discriminação aqui, nenhum dos escritores. E a gente lê o texto e acha que os amigos é que tinham fé e o paralítico não. Não é isso? Dá a entender isso, né? Não, mas não é. Vendo a fé que eles tinham. Jesus disse. Marcos vai dizer o seguinte. Aliás, Mateus vai dizer o seguinte. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus anima o paralítico. Jesus anima o paralítico e não apenas o paralítico, mas também Jesus anima os amigos do paralítico. Jesus anima esses amigos e também a multidão é animada. Porque veja, pensa comigo. Jesus está em Cafarnaum. E Jesus realizou muitas coisas já em Cafarnaum. Jesus está na casa de alguém, não sabemos na casa de quem Jesus está. Na primeira casa sabíamos que Jesus estava na casa de Pedro. Aqui não sabemos se Jesus estava na casa de Pedro ou não. Então Jesus está dentro de uma casa. E a multidão em Cafarnaum está sabendo que ele está lá. Vai até essa casa. Ouve Jesus. Estão aprendendo a respeito de Jesus. E aí, imagine comigo, um pai que levou a criança. E a criança está lá para ver Jesus. E aí o pai diz, olha o que está acontecendo, filha. Olha o que está acontecendo, Alice. Alguma coisa vai acontecer. Olha o que esses homens fizeram. Introduziram esse doente na frente de Jesus. Nós já sabemos que ele é capaz de realizar muitas coisas. Então, espera um pouquinho com seus olhos vidrados nele e você vai presenciar ao vivo e a cores uma realização sobrenatural. Imagina a expectativa da turma.
E quando o paralítico desce, Jesus dá uma palavra de ânimo ao paralítico. E não apenas ao paralítico, mas também aos amigos e à multidão. Jesus diz: tenha bom ânimo. Depois dessa palavra, o que você vai esperar? Ele vai mandar o cara levantar. Ele vai curar esse homem. Ele vai curar esse homem agora. Então vamos lá. Expectativa, todo mundo olhando. Vamos lá. Porém, Jesus não faz o que eles esperavam que Jesus fizesse. Jesus perdoa o homem. Olha o texto. Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Peraí. O senhor não acabou de dizer que é para o homem ter bom ânimo? Nós também estamos com um bom ânimo agora. Mas depois dessa palavra aí, a gente não está tão animado assim. Jesus perdoa aquele homem, enxergando e revelando a verdadeira necessidade tanto dele quanto dos demais que estavam ali. Não apenas aquele homem estava em necessidade, mas toda aquela multidão estava em necessidade. E Jesus revela isso, essa necessidade, tanto do homem quanto da multidão. E aí a pergunta que vem é: quem é esse? Olha o verso de número 21. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse? Porque o único que é capaz de perdoar pecados é Deus. Então esse homem está blasfemando. E ele diz isso, eles dizem isso porque eles não aceitavam Jesus como sendo o Filho de Deus. Quem é esse que é capaz de perdoar pecados? Bem, quem é esse que é capaz de perdoar pecados? Esse é aquele que conhece absolutamente tudo e todos. Veja, ele já deu provas de que é alguém que conhece absolutamente tudo e é alguém que governa absolutamente toda a criação. Ele não apenas sabe onde estariam os peixes, como também sabia a profundidade da necessidade daquele paralítico. Ele já deu provas de que ele é conhecedor de todas as coisas. Inclusive aonde estaria um cardume de peixes que Pedro iria pescar. Inclusive ele sabia o caminho e o trajeto de um leproso necessitado. Ele já deu prova disso. Quem é esse? Esse é aquele que conhece absolutamente tudo. Inclusive suas palavras, inclusive os seus pensamentos, inclusive os seus desejos, inclusive suas profundas necessidades e anseios. É este diante de quem esse paralítico está. E é este diante de quem a multidão também está. Quem é esse? Ele é aquele que Pedro reconheceu como sendo o santo de Deus, como sendo o homem santo, o homem puro, o homem imaculado. Ele é esse. Pedro entendeu quem ele era. E Pedro exclamou: afasta-se de mim, porque eu sou pecador e você não. E você, como um santo, você não pode tocar em mim, você não pode se aproximar de mim, então afasta-se de mim. E muito pelo contrário, ele, ao invés de se afastar, ele chama Pedro para perto. Pedro, a partir de agora, você está envolvido no meu projeto, você vai deixar de ser pescador de homens, e você mesmo sendo quem é, você vai se tornar pescador de homens. Quem é esse? Esse é aquele que é capaz de tocar em alguém que está com o corpo dominado por lepra e não ser atingido pela lepra,
Muito pelo contrário, é alguém que, ao invés de ser infectado, é alguém que limpa, é alguém que purifica, porque ele é assim, ele transmite aquilo que é. Quem é esse? Ele é exatamente o único capaz de perdoar pecados, simplesmente por ser exatamente isso que os fariseus conjecturaram. Ele é Deus. Lucas está querendo dar essa ênfase. Em outras palavras, Teófilo, abra os olhos agora. Eu vou escrever para você um evento, mas não perca Jesus de vista. Esqueça, Teófilo, dos amigos. Esqueça, Teófilo, das criatividades dos amigos. Mas, Teófilo, foque na pessoa bendita, porque aqui, nesse evento, há uma revelação maravilhosa de quem ele é. Quem é ele, Lucas? Calma, Teófilo. Jesus, verso de número 27, os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse? Veja, eles não falaram, eles apenas pensaram. Por isso que nós introduzimos no nosso culto, logo no início, a leitura de Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Nem a palavra ainda chegou à minha boca e o Senhor já sabe. É exatamente isso quem ele é. Então Lucas está querendo deixar claro quem é a pessoa de Cristo. Ele não é um simples mestre como estes mestres que vieram da Galileia, da Judéia e do templo. Porque estes que vieram da Galileia, da Judéia e do templo não são capazes de afirmar isso. Perdoados estão os seus pecados. Então, Teófilo, foque na pessoa de Cristo, porque Jesus Cristo não é simplesmente um mestre. Ele não apenas ensina admiravelmente, ele não apenas realiza milagres sobrenaturais diante dos homens, ele é mais do que isso, ele é o próprio Deus. E como Deus, ele é capaz de perdoar todos os pecados. É isso. Por ser ele capaz de perdoar pecados, o maior problema do paralítico e o maior problema da multidão também tem poder para socorrer os necessitados que sofrem as consequências do pecado. Olha o verso de número 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O quê? Por que vocês estão arrazoando? Por que vocês estão pensando assim? Pensando o quê? Bem, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? O que é mais fácil dizer? Claro, para um charlatão, falar que os pecados estão perdoados, algo subjetivo que não é possível provar, é fácil dizer. Mas Jesus está querendo provar aqui que ele não é um charlatão. Então Jesus está dizendo: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levante-se e ande? Verso 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, agora ele usa um texto, uma terminologia encontrada no profeta Daniel. Nenhum sacerdote, nenhum mestre da lei seria capaz, teria a ousadia de afirmar isso aqui. Uma afirmação ousada ele já deu lá em Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para ensinar. Ele me ungiu e me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a visão aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Uma ousadia e tanto em Nazaré. Agora em Cafarnaum, ele faz uma afirmação tal qual ousada.
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra não apenas poder para realizar milagres, mas mais do que isso, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele fez algo maravilhoso. Ele provou, mesmo sem precisar provar alguma coisa. Mas por causa dos pensamentos dos religiosos, ele resolveu fazer isso. Veja, em nenhum momento o paralítico duvidou do perdão de pecados. Não houve. Nenhum momento o paralítico: opa, peraí! Não, eu não vim aqui para ser perdoado, eu vim aqui para ser curado da minha paralisia. Em nenhum momento houve uma dúvida no coração dos amigos. Pera lá. Nós não trouxemos o nosso amigo aqui para ser perdoado de pecados. Nós trouxemos o nosso amigo aqui para ser curado da sua paralisia. E fizemos o que fizemos porque nós queremos vê-lo andando. Não houve nenhuma objeção, nem do paralítico e nem dos amigos. Mas dos religiosos houve. Então Jesus aqui, ele apresenta aos religiosos que pensaram apenas, não falaram, mas pensaram. Jesus, ele diz o seguinte: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Verso 25, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Não precisou de fisioterapia, não precisou de, espera um pouquinho, ficou trêmulo, né? Eu penso que nem saiu andando como a Maria Luísa, tá? Aprendendo a andar, a Maria Luísa anda meio assim, né? Daí daqui a pouco cai. Já levantou, louvando a Deus e foi embora para casa. Quais são as aplicações desse texto para a gente? De forma rápida. Primeira, em meio às confusões e distorções da verdade, meu irmão e minha irmã, saiba que surge a necessidade de representantes do reino de Deus, do reino dos céus, anunciando a verdade com autoridade e convicção. Diante dessa confusão toda que a gente está vendo aí, diante dessas distorções todas que a gente está vendo por aí, há uma necessidade, assim como nos tempos de Jesus, no nosso tempo, há uma necessidade da apresentação, da revelação dos verdadeiros representantes do reino. Fazendo o quê? Milagres? Não, mais do que isso, fazendo o quê? Anunciando a verdade. Mas anunciando a verdade do reino de Deus, não anunciando por anunciar, mas anunciando essas verdades com a autoridade. Com autoridade. E a pergunta que fica é, aonde podemos conseguir essa autoridade? Aonde podemos nutrir essa convicção em nosso coração? Jesus nos ensina. Como é que Jesus ensina com autoridade? Como é que Jesus ensina com convicção? Mesmo diante das objeções, tanto do diabo quanto dos religiosos, como é que Jesus ele ensina e continua ensinando com autoridade e com convicção plena? Como é que ele faz isso? Ele faz isso porque ele estava nutrindo profunda comunhão e intimidade por meio da oração com seu Pai. Onde nós podemos conseguir essa convicção e essa autoridade? Bem, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio dessa intimidade com Deus, por meio de um culto ininterrupto ao nosso Deus e Pai. É isso. Jesus nos ensina a ter essa convicção e essa autoridade.
O maior problema da nossa geração, sabe qual é? A falta de fé. É isso. O maior problema da nossa geração é a falta de fé. Falta de fé. Os números estão aí para provar. O número crescente de ateus. Um número crescente, desenfreado de pessoas que outrora professavam fé em Deus e hoje não professam mais. Falta de fé nessa geração é a consequência de púlpitos e vidas vazias de Cristo. Por que é que esse mundo está vivendo uma crise de fé? Porque púlpitos e porque vidas estão vazias de Cristo. E só há um jeito de nós nutrirmos conteúdos que apresentam Cristo. É se nós estivermos com Ele, se nós caminharmos com Ele, e se nós estivermos em uma comunhão profunda e íntima com Ele. Do contrário, pode sair até uma teologia elogiável de nossos lábios, mas será insuficiente para trazer convicção aos corações que nos veem ou nos ouvem. Então veja, nossa responsabilidade não é entreter, não é encantar as pessoas com nossas conquistas, com nossas posses, com nossas habilidades, com nossas criatividades. Não é isso. A nossa responsabilidade não é entreter, não é encantar pessoas com o que fazemos. A nossa responsabilidade continua sendo essa: ensinar e anunciar sobre uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, anunciar Ele, anunciar suas verdades e anunciar Ele e suas verdades com autoridade e com convicção. É isso. Por que é que Jesus deixava a multidão maravilhada? Porque Ele falava com autoridade e com convicção. Não havia dúvida a respeito de quem Ele era. E por que não havia dúvida a respeito de quem Jesus era? O diabo bem que tentou. Os nazarenos bem que tentaram. Peraí, mas não é esse aí o filho de José? A gente sabe quem ele é, agora ele está falando que o Espírito de Deus está sobre ele. Como é que ele pode falar com tanta convicção e com tanta certeza assim? Porque ele sabia quem era. E por que é que ele sabia quem era? Porque ele estava em constante comunhão com aquele que de fato apresentava a sua identidade. Ele era o Filho e é o Filho de Deus. Sabe quando é que você vai anunciar as verdades do reino de Deus como alguém que tem convicção do que está ensinando e vivendo? É quando você estiver em constante comunhão com este Deus. Sabe quando é que eu vou anunciar a mensagem tanto pregada e vivida com convicção e com autoridade? É quando eu passar mais tempo com este Deus, estar em profunda intimidade com Ele. Não haverá dúvida no coração, nos ouvidos e nos olhos de quem assiste, de quem ouve. Não haverá dúvida. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. É isso que falaram a respeito de Jesus. Na sua morte, na sua entrega, na sua crucificação, um romano olhou e disse: eu estou presenciando aqui aquele que de fato é o verdadeiro Deus. É isso. Enquanto nós não estivermos e não investirmos tempo com Deus, caminhando com Ele, cultuando Ele de forma ininterrupta, eu não falo de cultuar apenas em domingo, mas eu falo de cultuar Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, estar em constante cultuar a este Deus. Enquanto nós não entendermos isso, a gente não vai conseguir convencer ninguém. Alguém já disse que falar a verdade sem convicção é ser uma arma de pólvora sem munição. Pode até fazer barulho, mas não vai atingir ninguém. Falar a verdade sem convicção é ser uma arma de pólvora sem munição. Pode até fazer estardalhaço, barulho, mas não atinge o resultado. Segundo, como discípulos de Cristo, precisamos enxergar a verdadeira necessidade da humanidade. Como discípulos de Cristo, precisamos enxergar a verdadeira necessidade da humanidade. E essa necessidade da humanidade provém do coração. É isso.
O verdadeiro problema da humanidade não provém de um cunho social, político, econômico. Não, não vem. Não pense que vai surgir alguém que vai trazer uma mudança significativa a ponto de trazer a humanidade nos trilhos. Não, não haverá isso. Longe da verdade, longe de Cristo, não existirá ninguém que fará isso. Pode ser uma figura política, pode ser uma figura que tem até umas ideias de uma inclusão social maravilhosa, pode até ser um economista que tem umas ideias econômicas extraordinárias para o país e para o mundo, pode até surgir alguém assim, mas isso não será suficiente. Não será suficiente. O maior problema da humanidade provém de um real entendimento teológico de quem somos e de quem Deus é. É isso. Pedro, você entendeu quem é? Sim, sou pecador. Ex-leproso, você entendeu quem é? Sim, mais do que minha lepra no corpo, é minha lepra na alma e eu careço dessa cura. Paralítico, você entendeu? Sim, entendi, que a pior paralisia não é aquela que me impede de caminhar, mas é aquela que me impede de chegar até Deus. Essa é a pior paralisia. Sem a convicção de nossa natureza pecaminosa, insistiremos na busca ou insistiremos no oferecimento de paliativos insuficientes à restauração da alma humana. As propostas sociais são insuficientes. As propostas políticas, meu irmão, são insuficientes. As propostas econômicas são insuficientes. As propostas das psicologias são insuficientes. E falo psicologias porque não existe apenas uma psicologia só. Existe um emaranhado de psicologias. E todas elas são insuficientes. Cristo foi suficiente a Pedro. Cristo foi suficiente a um leproso. Cristo foi suficiente a um paralítico. E Cristo continua sendo suficiente a todos nós hoje e continuar sendo suficiente por toda a eternidade. É isso. É Cristo e tão somente Cristo. Por último, e em terceiro lugar, como discípulos de Cristo, precisamos enxergar quem realmente Ele é. Primeiramente, precisamos entender que Ele é Deus. Precisamos entender. Precisa estar claro na sua mente que Ele não é apenas um mestre da moral. Não é apenas um mestre de uma ética invejável. Não, Ele é mais do que isso. Ele é Deus. Assim como o Pai, assim como o Espírito, Ele é um Deus, o único Deus. Se não estivermos convictos disso, nunca estaremos convictos sobre o perdão de pecados por parte de Deus. É isso. Se você não estiver convicto de que Jesus é Deus, então também não haverá no seu coração convicção de que você foi perdoado. Porque o único que é capaz de perdoar pecados é Deus. E se houver um resquício de dúvida no seu coração a respeito da divindade de Jesus Cristo, então haverá uma enxurrada de dúvidas com relação aos seus pecados. Você precisa ter convicção de que Ele é Deus, e se Ele é Deus, então os seus pecados por Ele foram perdoados. Segundo, precisamos estar convictos de quem Ele é. E ao mesmo tempo precisamos descansar em sua vontade. Mesmo que não experimentemos curas físicas ou soluções de problemas imediatos, mesmo que isso não aconteça. Porque nem todos que estavam ali ouvindo Jesus, nem todos foram curados imediatamente. Nem todos receberam a solução dos seus problemas de forma imediata. Pode ser que existiam muitos ali desempregados. Pode ser que existia alguns ali que não tinham absolutamente nada na casa. Pode ser. Pode ser. Mas a solução dos seus problemas e a cura física não aconteceu de forma imediata. Nem todos que estavam naquela casa foram curados de forma imediata, mas todos naquela casa poderiam ser perdoados ao receber Cristo como Senhor. Todos.
Ah, você entendeu quem ele é? Sim. Quem ele é? Ele é Deus. Ah, você entendeu que ele é Deus? Sim, entendi que ele é Deus. Então você pode receber ele como seu Deus e ao mesmo tempo como sendo alguém que é capaz de perdoar o seu pecado e resolver o maior dos problemas da sua alma. Terceiro, Cristo continua interessado em resolver o maior problema da humanidade. Ele continua interessado em resolver o maior problema da humanidade. E qual é o maior problema da humanidade? Um carro quebrado? Uma casa precisando de manutenção? Uma cura? Absolutamente não. Lucas quer deixar claro que o maior problema da humanidade é algo chamado pecado. E continua sendo, até hoje, o pecado. O maior problema da humanidade não é a paralisia física. O maior problema da humanidade não é uma lepra, não é uma cegueira, não é um câncer, não é um AVC, não é uma dor de cabeça, não é uma virose, não é um desemprego, não é as crises financeiras. O maior problema da humanidade não são as ansiedades, não são as depressões, não são os pânicos. O maior problema da humanidade sempre foi e continua sendo algo chamado pecado. Porque o pecado é a fonte de todos os demais problemas da humanidade. Jesus poderia mandar esse paralítico embora para casa com a paralisia? Claro que poderia. Mas como ele é um Deus bondoso, gracioso e misericordioso, ele resolveu agir com bondade sobre a vida daquele homem, mas com uma finalidade: fazer o seu nome glorificado. Pois o texto diz isso. O texto diz que todos glorificavam, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Mas sabe o que eles viram de extraordinário? Não foi o paralítico se levantar e andar embora para casa. O que eles viram e ouviram de extraordinário é a revelação de quem era aquele que estava ensinando no meio deles. A revelação, ou seja, algo extraordinário que eles viram foi o próprio Deus se encarnou e estava diante dos olhos dele. Isso era extraordinário. E isso continua sendo extraordinário. A pergunta que fica é: você continua encantado com esse extraordinário dos céus? Ou você quer simplesmente se encantar com uma solução imediata de um problema seu? Fique sabendo que o olhar para Cristo, estar encantado com Cristo é algo extraordinário que você poderia, que jamais você desejou. É exatamente isso que está diante de nós. Porque Cristo continua sendo o extraordinário dos céus, assim como Pai, assim como Espírito. E este extraordinário dos céus se revelou a nós, se fez carne e continua se revelando a você e a mim todos os dias. Todos os dias. Ah, mas e os meus problemas? Ah, mas e a minha doença? Ah, mas e o meu desemprego? Ah, mas e o meu... É questão de tempo. Daqui a pouquinho, isso tudo vai se solucionar. Sabe por quê? Porque haverá um dia que os seus olhos vão se encantar com o extraordinário dos céus. E nesse dia, meu irmão, nesse dia você não vai questioná-lo a respeito do seu desemprego. Você não vai questioná-lo a respeito da sua paralisia, da sua doença, do seu câncer, da sua depressão, da sua ansiedade. Você não vai argumentar com ele sobre isso. Porque os seus olhos vão se encantar com o extraordinário dos céus. E ali, ele prometeu, haverá, da parte dele, o enxugar de todas as suas lágrimas.
não haverá dor, não haverá pranto, porque o maior dos seus problemas, que você nunca seria capaz de diagnosticar, ele resolveu. O pecado foi resolvido na cruz. Lá atrás, ele fez isso por você e por mim. Sabendo disso, curve a tua fronte. Obrigado, Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado por tua verdade. Assim como o primeiro leitor dessa carta, Teófilo, ele deve ter ficado encantado com os escritos de Lucas, e ao perceber nos detalhes a revelação de quem o Senhor é, ó Cristo, nós também hoje à noite aqui nos encantamos com a revelação de quem o Senhor é. Mais do que alguém com poder de realizar milagres, mais do que alguém com poder de realizar exorcismos, o Senhor é o próprio Deus encarnado, que é capaz de perdoar pecados. Então, abrigados e seguros nesta revelação do que o Senhor fez por nós, nos encantamos com os teus feitos, nos admiramos com os resultados e os efeitos da cruz, e te louvamos, assim como toda aquela gente daquele dia saiu louvando, glorificando e cheios de temor no coração. Nós também hoje à noite estamos exatamente assim, encantados e prostrados diante do Senhor em adoração, louvor, gratidão, pelo que o Senhor fez por nós de uma vez por todas na cruz. Obrigado por resolver um problema que jamais seríamos capazes de resolver. Obrigado, Senhor. Obrigado. No nome e nos méritos de Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos fazer o nosso momento de oferta. Você pode, nesse momento, oferecer ao Senhor